Alô, boa noite. Ana Paula, tá em, tá em isolamento aí, deve estar de saco cheio, né? Vou ajeitar minha camisa aqui, porque tem toque de ficar mexendo, tique, sei lá. O som tá bom? A imagem tá boa, o som tá bom? Vamos esperar o Guile. Pois é, você tem que ficar me acompanhando mesmo. Conheço a Ana Paula há décadas. Ela está isolada no Rio de Janeiro, num apartamento, com cachorros. Olha o Guile. Pera aí. Eu tenho mania de ficar mexendo na gola e no cabelo. Aí eu raspo o cabelo e eu paro de ficar penteando. Ô, Fala, Guile! doutor Bruno Farnetano. E aí, cara, beleza? Saudade de você, cara. Pois é, Saudade. tem décadas que a gente. Décadas não, hoje eu tô falando tudo que eu falo hoje são décadas também. Mas a Ana Paula Cara, que, que tava aí ouvindo, é minha amiga há décadas mesmo, porque era amiga do colégio. Mas tem um tempão que a gente não se vê pessoalmente, né? tem alguns belos anos, hein? Uns 5, 6 anos, talvez. Quanto tempo você já tá aí? Eu tô aqui há 5 anos, cara. É, deve ter uns 5, 6 anos. Pois é, tem 5 anos que eu tô aqui. Cara, É... deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum caso aí de Covid? Tem, dois. Tem? Dois? Quer dizer, a gente atendeu. é, uma- Teve um caso daqui de Ubá mesmo, uma paciente jovem que está ótima, e um rapaz de uma cidade vizinha que eu atendi aqui, que internou para mim no hospital, que fez um quadro de hipoxemia, 7 dias de febre, hipoxemia, tomografou aqueles infiltrados em base, e em 48 horas ele ficou assintomático, aí já tinha mais de 7 dias de febre, sem hipoxemia 48 horas, e foi para casa. Ficou bem. E Maravilha. aí, como é que tá o clima? Cara, aqui o clima tá ficando pesado, cara. Você tá bem Tá. envolvido com Covid, né? Tô bem envolvido com Covid, cara. Até por isso eu acho que a melhor coisa do mundo é a gente falar pouco nele agora, entendeu? Mas tô brincando, tô à disposição para falar o que você quiser. Mas, assim, aqui, cara, a sensação é de que os hospitais estão ficando cheios. Eu tô bem à frente da história toda, organizando o atendimento no Lourenço Jorge, né? A gente, Uhum. enfim, fez um comitê de crise lá e tal. O hospital tá bem cheio. Tem uma ala enorme com um monte de pacientes com Covid. A gente Cheio de Covid organizou. confirmado ou de síndrome respiratória, assim? Cara, síndrome De tudo, né? respiratória com tomografia típica, entendeu? Alguns Uhum. confirmados, porque o resultado não sai muito rápido, não. Tá. Mas assim, cara, aliás, isso é uma coisa que a gente devia discutir bastante daqui para frente, porque eu acho que em épocas de epidemia, um quadro gripal agudo, com infiltrado bilateral, sem derrame pleural, eu acho que a gente teria que notificar já a partir daí, na minha opinião. Eu A acho partir que daí, não né? tem tanto diagnóstico diferencial assim, não. Assim, obviamente, pô, se o cara usar alguma medicação, pode fazer algum infiltrado intersticial, mas como Hum. é algo absolutamente com epidemiologia favorável, ou seja, tem um monte de caso por agora, né? Eu acho que a gente Aham. devia trocar a forma de notificar. Mas vamos embora, vamos. Eu tô com Deixa eu te saudade de perguntar. você. Pois é, eu também. Fala. Eu vou falar duas coisas de Covid pra saber. São impressões minhas, né? Será que se a gente não tomografasse todo mundo com síndrome gripal, óleo sintomático não ia dar infiltrado pulmonar? Ah, Ainda que aquilo ali é transitório? E segundo, esses pacientes, ter imagem significa ter piora clínica ou não, não? não, Não, né? não. Mas ter imagem significa ter uma chance maior de piora clínica. Isso sem dúvida. De inflamar, né? De inflamar. Eu acho Tá. que é, você tem razão no teu questionamento. Assim, não sei te responder se a gente tomografasse todo mundo com uma síndrome gripal, se a gente veria algum infiltrado parecido. Mas eu acho que, pelo que eu tenho visto e lido, o infiltrado na tomografia é o principal marcador que vai dividir aí a fase Dois a mais. três. Né? Exatamente, que vai dividir aí a fase menos grave com uma fase mais crítica. Apesar de que a maior parte das pessoas, mesmo com imagem positiva, melhora, entendeu? Melhora, né? E vem cá, Exatamente.
tem um perfil de jovem, realmente, homem com sobrepeso? Isso aí tá chamando a atenção? Cara, Mais a ou minha menos. não, cara. Não. Assim, tem um perfil de jovem acometido, de jovem grave, mas muito mais, na minha opinião, porque assim, é a realidade da população brasileira, carioca, e não porque aconteceu alguma coisa com o vírus ou com o jovem que tenha Entendi. aumentado a propensão dele a ter algum quadro. Eu acho que simplesmente reflete mais a nossa sociedade do que na Itália, por exemplo, entendeu? E você tá vendo jovens graves, você tá vendo isso? Estou vendo jovens graves, mas também estou vendo muitos jovens com quadro leve. Mas estou vendo muito, muito Você tá mesmo. vendo muito, tem muito Muito, Covid, né? muito, muito, É, muito mesmo. aqui vai chegar, cara, não tem jeito. Já chegou, né? Eu só não sei se aqui. Eu só não sei em que ponto da onda a gente tá, porque o Bar tem muita relação com Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora, que são locais que já tem, sabe? E já tiveram 2 casos aqui. Aí eu não sei em que ponto que tá isso. Eu não tenho tido muita procura no consultório de paciente com síndrome gripal, nem por telefone. Daí isso tá me Aliás, chamando a atenção. você em 2009, já que a gente vai falar da residência de clínica médica, foi exatamente no meu primeiro ano de residência de clínica médica, naquela epidemia que teve De H1N1. de H1N1, você estava onde na época? Em 2009 eu tava. Porra. 2009 eu tava trabalhando no Riosdor, cara. Você Eu tava lembra dessa na epidemia? rotina. Eu lembro, lógico, eu lembro porque foi uma epidemia que pegou muita grávida, né? Foi uma epidemia Então que a pegou gente muita grave. teve. Eu E peguei a foi, epidemia de dengue. De 2007 eu peguei na residência a epidemia de dengue. Também foi uma loucura, cara. A UFRJ abriu uma enfermaria só para receber dengue, uma masculina e uma feminina. Então a gente pegou dengue grave pra caramba. E aí. essa do H1N1, cara, pra mim, assim, foi marcador, assim. Eu tava na emergência do Barra D'Or nessa época. Eu E eu lembro me de você na lembro, emergência do Barra. pois é, cara, e eu me lembro que, assim, quando essa onda de H1N1 chegou, eu falei, meu Deus do céu, eu não quero dar plantão, jamais. Eu nunca mais, eu vou lutar com todas as minhas forças pra não ficar aqui, cara, porque era um negócio de maluco, cara. Pô, chegava um monte É, e não sabia muito bem o que fazer, até chegar o Tamiflu, que na verdade eu acho que serviu muito mais para acalmar as pessoas. Se você ler uma meta-análise sobre o é. Tamiflu, Ah, sim, vai sim, tá, sim, é. você vai dizer lá que não funciona para nada, mas acalmou Não, as pessoas e melhorou. eu lembro que saiu um guideline para uso de Tamiflu, de influenza, há uns 3, 4 anos, que a conclusão final era assim: se o médico quiser usar, ele pode usar. Pois é. No Pois final é. das contas era assim: se você quiser usar, você usa. Aí não tinha nada muito Mas eu me, embasado, né? mas eu me lembrei disso, porque essa, essa onda, que na verdade era uma epidemia, né, na ocasião, me fez Aham. falar assim, cara, eu não posso seguir o fluxo, eu tenho que arranjar uma forma diferente de fazer medicina. A partir Pois é, dali, eu comecei a seguir meu caminho. então antes de puxar, só um beijo pro Braga aqui, meu amigo de colégio, falando que eu sou lindo, mas ele que é lindo. Então, ele fala isso porque ele sabe que eu vou falar que ele que é lindo. Então eu já sei que ele vai falar essas coisas. Você já puxou esse. Você já puxou, já que a gente vai falar hoje da residência de clínica, você já puxou um gancho aí do que você não queria, né? Então você falou aí que depois que você viu uma epidemia de influenza, você puxou aí, mas vou puxar isso um pouco mais para trás, cara. Eu acho que a gente viveu, eu não sei se já é uma questão de saudosismo, mas eu acho que a gente viveu uma época tão boa de residência, né? Eu Ah, não sei se sem está dúvida. assim ainda. Eu não Não, sei se cara. isso está assim, se mudou. Tá, Era um negócio. aquilo Pois que é, que você viveu acabou, cara. Completamente. será. Acabou. Mas por que Acabou, já acabou, era. cara? Cara, por, por vários fatores, mas eu acho que eu nunca entrei muito a fundo na política do fundão, né? Assim, não sei Aham. como é que a história funcionou, ou, assim, né? Eu sei que agora o fundão é um hospital às moscas, com algumas ilhas de serviço funcionando, e mesmo assim funcionando incompletamente, Aham. e principalmente, assim, sabe, com muita falta.
tanto de insumo mesmo hospitalar, até mais, eu diria, do que material humano, sabe? Aham. Na verdade, não mudou muita coisa. Acho que o perfil dos alunos mudou bastante. Acho que reflete muito o perfil da geração também. Eu vejo algumas discussões suas aí com o Henrique, ou algumas discussões existenciais suas aí. Eu fico de olho aqui em você no Instagram. E eu acho que, assim, quando a gente já começa a perceber que não é mais a mesma geração, é que a gente tá ficando mais velho mesmo, cara. Porque, assim, definitivamente, eu ainda vou ao fundão de vez em quando para dar uma ajuda lá no ambulatório de marca-passo. E, pô, Aham. cara, assim, as pessoas são completamente diferentes de há 10 anos atrás. É impressionante, assim, é impressionante como muda a geração, né? Como a cabeça das pessoas mudou, assim. Eu sou, pô, da época em que a gente, assim, o staff mandou, a gente fazia. Se tivesse que ficar lá 10 horas em campo segurando coisa para nego operar ou ficar fazendo qualquer outra coisa absolutamente burocrática, a gente fazia e nem discutia, né? Agora, Engraçado, cara. É engraçado que eu tava. Aqui, há 10 minutos, eu tava lá embaixo e aí fiquei olhando para aquele biscoito de leite que meus filhos adoram. Aí eu falei, como eu não como, como não como? Fiquei naquela. Falei, pô, ficar comendo carboidrato agora? Aí comi com geleia ali, passei a geleia, tô comendo e fiquei pensando assim, cara, se na live com o Guile surgir a pergunta de que é ser um bom residente. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, ou um bom médico, eu estava pensando na nossa geração, né? Quem são as pessoas? E eu estava tentando encontrar alguém que não deu certo e que não foi pro caminho. Eu lembrei, por exemplo, dos meus amigos mais próximos, o Bruno Messina, que dá aula no médico curso, o Bernardo dá aula no médico curso, você e o Sá que seguiram para a parte de arritmia, o João Marcelo na hepatologia. Aí eu fiquei pensando assim, porra, quem que tentou fazer ali e não deu certo? Aí, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, bom, mas eu também estou com um viés aqui de pessoas boas. Mas será que é só isso? Mas aí o que veio mais forte na minha cabeça foi o seguinte, cara. São pessoas confiáveis. E um residente confiável, um R1 confiável é aquele que você sabe que ele vai checar o potássio, né? Você sabe que ele vai. Você sabe que ele vai ali. E o que eu tenho tido dificuldade hoje em dia é que existem pessoas boas, mas não são confiáveis, cara. Por quê? Porque colocam a culpa no mundo, né? isso. Então você pergunta, vem cá, você checou o potássio? Pô, mas é porque o laboratório... Cara, na nossa época... Você lembra dos plantões que a gente tinha que checar PTT, cara? Que a gente fazia parina em bomba? Nossa. Eu lembro que a gente você fazia um rodízio de à noite, de 6 em 6 horas, 24 horas por dia. Ah, mas não tinha essa de laboratório. Não existia você chegar para um staff e falar que não deu para fazer o que ele falou. Eu não lembro disso, cara. Eu não lembro de nenhum... Sério mesmo, cara. Eu não lembro de nenhuma circunstância chegando pro meu staff e falando assim, olha, não deu para fazer. Tinha que fazer, cara. De qualquer jeito, né? Para mim, esse é o maior sinal de amadurecimento como médico. Assim, é quando você não consegue ir embora do hospital sem checar o potássio e saber que ele foi reposto, por exemplo, se ele estiver baixo, sabe? É quando você prescreve uma medicação que é uma medicação que talvez ali você tem muita esperança que faça efeito e simplesmente consegue ir para casa e não fica na expectativa de ver aquele efeito. Então, assim, eu acho que isso é um grande sinal, né? Não sei se isso é forjado, se isso é pessoal, eu não sei te dizer muito bem, mas com certeza isso é sinal de amadurecimento médico, entendeu? Essa confiança que você fala, né, é exatamente isso. Assim. O cara falava para eu fazer alguma coisa, eu ia fazer, não porque ele mandou, mas sim porque eu ficava preocupado com aquilo, eu não conseguia ir embora. Porque tinha que fazer, exatamente. E às vezes você fala assim, cara, que merda, eu tô aqui. Quantas vezes lá no fundão, né, passava daquela hora do trânsito, né? Você sabia, assim, que se fosse mais 10 minutos, cara, ia aumentar em 2 horas a sua volta para casa. E, cara, você falava assim, pô, que merda. Mas aí você ficava, entendeu? E os plantões, aqueles plantões ali com 8 residentes naquele hospital, não sei quantos andares lotados, e a gente, porra, colhendo gasômetro, fazendo tudo, né? Fazendo de tudo, drenando tórax, cara, funcionando e pronto, né? Então, eu acho que foi uma época muito rica, né?
Você entrou na residência de clínica, foi em 2008? 2009. 2009. Eu fiz clínica 2009, 2010, fiz cardio 2011, 2012, fiz Tá. arritmia, né, 2013, e aí, enfim, fiquei como fellow, vamos dizer assim, para não dizer obrigado, fiquei como fellow em 2014, porque o chefe dizem que a arritmia não se fazia em um ano só, então a gente ficou pelo amor. Na verdade, continua até hoje indo lá ajudar o Belo no laboratório, no marca-passo de vez em quando, que se aquele ambulatório era cheio há 10 anos atrás, você não imagina como é que tá agora. E o professor Lúcio tá lá ainda? O Lúcio não, cara. Eu não, quer Fazendo... dizer, eu não assim, ele não fazia marca-passo, mas ele fazia de carga geral. Até a minha residência, ele atendia do meu lado, né? Mas parece que ele adoeceu, enfim, eu não sei exatamente o que aconteceu com ele. O filho dele, o Lúcio, trabalha comigo no Lourenço Jorge, está na guerra aí com a gente. Ah, é? Cara bacana pra caramba. Eu gostava muito do Lúcio, cara. Eu achava ele um cara muito humano, né? Eu tenho uma experiência muito boa com ele, cara. Ele que me ensinou a procurar FA em elétrico marca-passo, sabia? Ah, é? Até por coincidência, uma aluna me mandou uma mensagem hoje, se a relação do marca-passo com FA. E eu lembrei que o Lúcio sempre falava, olha, paciente com marca-passo, você tem que procurar FA, porque se ele fizer FA, ele pode fazer trombo, né? Então, essas coisas, né? Mas vem cá, que ano foi? Isso foi mais ou menos. 2008. 2008. O Lúcio estava à frente do seu tempo, porque depois veio um estudo, né, que é o ACERT, e esse estudo é que fez com que isso virasse mais, vamos dizer assim, mais real, porque até ali você não tinha muita evidência disso. Então, não é que o Lúcio estava... Não é que o Lúcio estava à frente do tempo dele, é porque o mundo real ele está à frente da literatura. É verdade. É o cara que está vendo doente, né? É o cara que está ali vendo doente. E outra coisa que o Lúcio falava também, né? Eu acho que aquele Hasbled é de quando, você sabe? Não sei, cara, mas... Não deve ser tão velho assim também, não lembro. Não sei se é de... Cara, deve ser de 2010 pra frente, cara, eu não tenho certeza. Porque o Lúcio, em 2008, falava do Hasbled sem usar esse termo. Ele falava assim, esse cara tem que anticoagular, mas eu não vou anticoagular por causa disso. E eram todos os itens do Hasbled, cara. Então você vê como é que a beira do leite... E nunca foi um professor cheio de pompa, né? Pelo contrário. Nada. Foi uma pessoa muito simples, né? Muito simples mesmo. Um cara que você... Aquela frase que a gente fala que eu não gosto, não, mas a gente fala, aquele cara que você olha e não dá nada, né? Exato. Não, mas assim, eu vou te falar, assim, cara, ele é o tipo de liderança que me inspira, entende? Que é o cara que lidera pelo exemplo. É o tipo do cara que, esse cara, eu não tenho coragem de dar 4 horas da tarde, eu tô atendendo lá na antessala do ambulatório dele, eu não tenho coragem de sair, simplesmente porque vai estar trânsito. Não, você não tem coragem de tratar mal uma pessoa do lado dele, né? Exatamente. Assim. Então, assim, eu acho que quando você tem uma liderança que assim, você enxerga ela como um guia mesmo, né, como alguém que faria absolutamente tudo que você tem que fazer também, sem pestanejar, isso te ajuda pra caramba dentro da medicina, dentro da residência, né? Dentro da residência. Ele é uma autoridade carismática, é aquele cara que ele tem a autoridade, não é pelo posto que ele tá, não é pelo jeito que ele é, né? Essa autoridade é a autoridade mais forte que tem. Porque é a mais importante, é a mais forte, e às vezes ela pode ser suprimida pelo poder local, não tem problema. Esse cara, ele pode simplesmente ser deslocado dali porque alguém mandou. Mas ele não perde essa autoridade, não. Não, ele vai para qualquer lugar e constrói ela de novo. É isso aí. Pois é. Mas eu te interrompi, o que você ia falar? Cara, não me lembro, não tenho a menor ideia do que eu ia falar, mas... não tenho a menor ideia. Mas olha só, eu acho legal, cara, assim... Você me convidou para uma live, na verdade a gente teve essa ideia aqui. Vamos falar sobre o quê? Eu falei, não vamos falar sobre nada, não, vamos eu queria falar com você há tanto tempo. Pois é, a gente não se fala há tanto tempo, deve ser bacana e legal. E aí, depois surgiu essa ideia de ter algum tema que é falar sobre a residência da clínica médica, que, na verdade, eu não sei mais nada de clínica, cara. Absolutamente, se você perguntar para mim, eu não sei mais nada de clínica. Mas os ensinamentos... Não, mas os ensinamentos que eu tive na clínica médica, talvez não médicos, foram os mais importantes. Então,
Então, por exemplo, essa questão do amadurecimento profissional, né, começou a me incomodar muito, assim, de ter pendência para resolver e ir para casa, entendeu? Assim, que era coisa que durante o internato eu fazia tranquilamente. Eu realmente só sinto que amadureci na medicina ali a partir daquela residência. Outra coisa, assim, que eu acho super importante, eu soube exatamente o que eu queria, né? O que eu não queria e o que eu queria, né? Eu sabia que eu não queria entrar no fluxo, por exemplo, né? Que a gente vê assim, né? Você se forma bem, depois vai para uma residência, aí faz a segunda, aí de repente algum amigo começa a passar visita com algum staff, aí você acha que isso é o máximo, aí de repente você está trabalhando num belo hospital do Rio de Janeiro, e aí você acha que isso é máximo, mas quando você vê, você está infeliz. E eu percebi, cara, que esse fluxo era um fluxo muito frequente. E eu percebi isso lá na clínica médica, nesses atendimentos da epidemia, do H1N1. Eu falei, poxa, eu não quero seguir esse fluxo, eu quero fazer diferente. Eu não sabia muito como ainda, mas eu senti que eu precisava assim, pensar um pouquinho fora da casinha, sabe? Para poder ser, de certa forma, bem sucedido. Porque você trilha um caminho natural, e aí você vai até um certo ponto, mas a felicidade, com certeza, para mim, eu sabia que não estava ali, entendeu? Isso eu enxerguei durante a minha residência na clínica. Então, apesar de eu ser um clínico, eu tirei, inclusive, dos meus receituários atualmente, eu tirei que fazia a clínica médica, a clínica geral, porque não dá mais, eu não sei mais ver uma mão torta e dizer o que é, entendeu? Como você faz, mas eu acho que os ensinamentos que eu passei na residência foram muito mais importantes do que qualquer outra coisa. E vem cá, fazer cardiologia sem fazer clínica antes, o que você acha? Cara, então, se você perguntar assim, se for só pelo estudo, se for só pelas matérias, pelo conteúdo em si, sinceramente, acho que dá para fazer uma residência de 3 anos em cardiologia, entendeu? Mas não acho que dá para fazer cardiologia sem fazer nada de clínica médica. Você não pode ser um cardiologista e não saber investigar uma anemia. Você não pode ser, sabe, grandes síndromes, grandes doenças, grandes temas. Você tem que ter uma noção. Mas assim, a coisa que eu mais valorizo, né, e aprendi na residência de clínica médica era, primeiro, estar bem cercado. E segundo, saber passar bem um caso clínico. Olha só para falar, eu sempre falo para os meus internos isso aí. Foi até ótimo você falar, que a gente não combinou. Eu sempre falo para os meus internos a seguinte frase: o que é um bom médico recém-formado? É um médico que sabe passar um caso. Só, isso, mais nada. Só, mais nada. Você acabou de se formar. Você não precisa nem saber fazer o tratamento. Você não vai aprender isso na faculdade. Mas um médico recém-formado é o cara que sabe passar um caso. Ponto final, cara. Mais nada. Ele não precisa fazer mais nada. Saber passar um caso. E a partir daí, ele vai aprender a ser médico. Muito interessante você falar isso, cara. Você falou com as mesmas palavras que eu falo. Mas porque é isso que eu faço, assim, né? Até hoje. Então, tem alguma coisa... E assim, eu vivo a sensação agora de desatualização. Eu estou no Lourenço Jorge, é o meu único... É um emprego público. Eu faço a parte de cardiologia, mas a minha carga horária está mais concentrada no CTI. Então, eu venho sentindo, né, nesses últimos tempos, que, obviamente, como o resto da minha semana toda, né, é basicamente só arritmia, eu venho sentindo que eu estou ficando para trás, desatualizado, etc. Mas eu tenho bons colegas de plantão. Então, até hoje, cara, eu chego, passo o caso, eu vi o paciente está assim, evoluiu assado, não melhorou com isso, o que você acha? Eu acho que é isso, isso e isso. Sabe, então, isso, não saber alguma coisa, não é nenhuma vergonha para ninguém, pelo contrário. Ué, Guilherme, um bom clínico, eu também brinco isso, um bom clínico é um cara que tem bons amigos, né? Exatamente. Porque por exemplo, a questão da arritmia, acaba que eu tenho mais contato com o SAR, né? Considero que eu tenho liberdade e intimidade total para te ligar, mas por um acaso, o SAR já veio aqui me visitar, enfim.
Então, assim, quando eu tô com qualquer problema de eletro, cara, quando eu tô com qualquer problema de eletro, eu mando pro SAP, porra. E, assim... Porra, você manda pra melhor pessoa do mundo pra ver isso mesmo, porque eu também mando. Não, mas exatamente. Eu mando pro SAP. Filho, eu falo com o João Marcelo. Então, você montar a sua rede, então... e você só monta essa rede quando você é confiável. Então a gente volta para aquele ponto inicial, né? Qual é o ponto que é importante você ter? É você ser confiável, cara. É o cara confiar em você, né? E você... Eu acho que você resumiu muito bem. E para ser um bom residente de clínica médica é isso. Saber passar um caso e ser confiável. Essa frase mais nada. Resume. Você não precisa de mais nada. Você não precisa mais nada. Você não precisa nem saber medicina, cara. Não. Quer dizer, para passar o caso você precisa saber. Você não precisa dar diagnóstico, você não precisa saber prognóstico, não sabe tratamento, você não precisa ter um olho clínico, nada disso. Você precisa passar um caso e ser confiável, não tem mais nada, né? E você parar falou aí sobre... mundo. É isso que você fala também. E parar de botar a culpa nos outros, exatamente. E você falou aí daquele fluxo, né? Como é que você... Mas, bom, de certa forma... Isso eu queria saber de você, Bruno. Isso é uma coisa que eu queria saber de você, cara. Porque, assim, essa sua decisão de sair, isso foi uma coisa, de certa forma, muito madura, né? Você enxergou muito na frente, né? Nossa, cara. Não? Ô, Gui, eu vou te... A minha esposa está aqui do lado, eu faço questão dela ouvir. Na verdade, cara, eu tenho uma... Eu não consigo pensar na frente, cara. Assim, eu não consigo me projetar muito na frente. Não é um negócio muito palpável. Mas eu acho que eu consigo sentir o presente do jeito que estava. Então, no Rio, o que aconteceu? Eu cheguei a ser assistente de um médico badalado, depois eu fui para a polícia, eu fui médico da polícia. Eu fui esgotando algumas coisas. Eu fiquei na colagenose da UFRJ há muito tempo e chegou no momento que eu queria ser horizontal, né, a rotina do Copa Dó, e ter meu consultório. Meu consultório em Ipanema começou a movimentar. Minha vida no Rio de Janeiro assentou do jeito que eu queria, que era Copa Dó, o PA da Unimed de Copacabana e o consultório. Cara, chegou num momento que eu saía de manhã. Quando eu internava doente, por exemplo, ali, eu morava no Jardim Botânico, na São Vicente da Gávea pra mim, eu tinha que estar no Copa Dó às 8 da manhã, ferrava tudo, cara. Eu tinha que sair 5h30 da manhã, porque eu pegava o trânsito da escola, descendo assim, para um trajeto de 3, 4 quilômetros. Então, eu comecei a sair muito cedo e chegar muito tarde em casa. E aí, um dia, cara, assim, eu comecei a ficar estressado com isso. Às vezes eu saía do hospital 8 da noite, falei, pô, vou correr. Chegava em casa 9, cansado. Bom, aí eu consegui desgarrar do fundão. Eu falei, não vou mais para o FRJ, saí do meu trabalho da FRJ. Esse foi meu cordão umbilical cortado. Tá? Eu cortei ali a relação com o Olimpo, né, vamos dizer assim. Porque ali a UFRJ ela tem também ela tem uma energia diferente, cara. Eu não senti isso em outros lugares. Já fui seguramente em umas 10 faculdades visitar, mas aí deve ser uma coisa muito pessoal nossa também, mas aquilo ali tem uma energia. Bom, aí um dia eu visitei um amigo da Juliana numa casa, cara. Eu fui numa casa em Guapimirim, cara, um condomínio que tinha planta, árvore, eu adoro natureza. Depois que eu entrei naquela casa, eu falei assim, eu comecei a ficar muito deslocado em cidade grande, cara, mas muito deslocado. Muito desconfortável. Aí num sábado de tarde, eu falei pra Juliana assim, eu falei, eu vou sair daqui. Eu falei, não vou morar aqui mais não. Aí liguei pra um primo meu que era de Ouro Branco, neurocirurgião, falei, tem lugar pra clínico trabalhar aí? Aí ele falou assim, tem, cara. Aí eu falei, beleza, eu vou visitar. Aí conversei com meu pai. Eu falei, pai, eu vou pra Ouro Branco, ver como é que é lá e tal. Aí meu pai falou, pô, mas tem Ubá, cara. Eu falei, porque Ubá é a cidade da minha avó, né? Meu pai nasceu em Ubá. Eu falei, pô, mas Ubá não tem nada. Ele, não, tem uma faculdade de medicina em Ubá. Eu falei, hã? Ele, tem uma faculdade de medicina. Eu falei, não, pai, você tá confundindo e tal. Ele, não, tem sim e tal. Eu entrei na internet, achei o telefone do coordenador do curso, mandei um e-mail pra ele. Aí ele falou, vem aqui conhecer, cara. Aí eu vim conhecer, conversei com ele. No dia que eu cheguei em Ubá, abriu um concurso para a UFV, para professor. No dia que eu cheguei, eu me inscrevi no concurso e larguei tudo, cara. Larguei tudo sem ter muita noção. Eu entrei no hospital aqui uma vez, eu nem sabia como é que era.
Mas por quê? Porque duas coisas que eu tinha na cabeça, isso aí é fato. Que eu não me adaptaria, eu não gostaria de viver em cidade grande. Então hoje, por exemplo, eu moro no meio do mato, cara. Isso aí me faz um bem. Assim, hoje, eu tava até falando com a Juliana aqui, hoje eu saí pra caminhar no mato. Mas é Então impressionante isso é uma né? coisa. Esse pedaço da sua personalidade era completamente oculto para mim, né? Assim, É. é impressionante, assim. Não, mas é Eu uma não coisa muito forte em mim, eu cara. não conseguia ver essa insatisfação que você já devia ter passado alguns anos até ter a decisão. Eu imagino que eu deva ter convivido com ela, mas eu não consegui em nenhum momento percebê-la, entendeu? Não, na É UFRJ, estranho até. quantas vezes na UFRJ eu ia para os janelões para poder ficar vendo ali a, a Baía de Guanabara, ficar vendo ali as árvores, né? Mas uma coisa eu tinha muita segurança, Guilherme. Isso aí é uma coisa também que eu tinha muita segurança mesmo. Cara, que sem trabalhar eu não ia ficar, cara. Isso aí, como por exemplo, eu tenho a tranquilidade que se precisar voltar para o Rio de Janeiro, cara, dá para Claro. voltar, cara. Isso aí dá para voltar. Dá para voltar, cara. Isso aí, a gente tem o médico hoje, ele ainda tem essa vantagem. E eu preciso de um esteto, né? Para você ia ser mais difícil, né? Que é um arritmo... Até teve um rapaz que fez, Leonardo, que fez arritmologia aí, na UFRJ, que depois veio para cá. Cara, já é mais complicado, entendeu? Então, eu trabalho com Mais esteto, complicado para uma ele caneta e um voltar. carimbo. Mais complicado para ele voltar. Porque ele precisa de uma hemodinâmica. Se já tiver um arritmologista numa cidade de 100 mil habitantes, talvez não precise de outro. Entendeu? Você pega o Rio de Janeiro, tem o quê? 3 grandes equipes de arritmologia? Se pegar caras badalados, deve ter 2, 3. Assim, Tem umas 4 equipes grandes, mas em São Paulo é maior e tem menos, por exemplo. Então, em São Paulo são 3 grandes equipes, então é realmente complicado. Mas isso é uma coisa importante também, cara. Assim, é a capacidade de se adaptar, entendeu? Assim, isso é uma coisa que eu conversei muito com o Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, quando eu entrei para arritmia, eu não sabia que eu queria fazer arritmia. Na verdade, foi o Rodrigo, o Sá, que me convenceu. Ele falou, pô, cara, você não sabe o que você quer? Faz a prova, você passa na prova, eu vou fazer a parte invasiva, você faz o ambulatório, você faz o que você quiser fazer e fica livre. Eu faço tudo para você. Você só faz o que você quer fazer. E ele falou isso para mim, ele falou assim, ó, eu vou dividir a residência com você, você vai dizer para mim o que você quer fazer, você vai fazer, o resto eu faço, que eu vou continuar aqui. Esse casamento de vocês também, assim, tem um fator sorte de vocês dois, né? Também que é interessante, né? Porque vocês se cruzaram, né? Podia ter um delay de um ano aí um pro outro, que isso não ia acontecer, né? Cara, ele foi meu R2 na clínica médica, depois ele foi meu R2 na cardiologia, depois ele foi meu R2 na arritmia. Então, a gente... E assim, né? Exatamente, ele confiava muito em mim. Assim. Então, ele me chamou para trabalhar junto com a equipe do Jacó, numa ocasião, e aí esse laço se estreitou. Mas a grande questão foi que quando eu comecei a fazer arritmia, em vez de enxergar o que essas pessoas fazem que eu quero fazer também, eu comecei a enxergar o que essas pessoas não fazem para eu fazer. Sim. Uhum. Então, entendi. E aí eu me achei mais na arritmia clínica. Então, e eu falei, poxa, aqui eu acho que eu tenho chance, eu tenho mercado para ficar independente, né? Não, eu imagino... montar um negócio, para montar... Foi mais uma questão de vida, de vivência, mas eu acho que isso também é uma coisa super importante, né? A gente, às vezes, tem que sair um pouco desse lado idealizador das coisas. Então, assim, no começo ali, eu via todo mundo fazendo um monte de ablação, fazendo um monte de coisa. Eu não tenho a mão tão boa quanto do Rodrigo para essas coisas, mas eu fui aprender a fazer outras coisas, né? Exatamente para a gente poder se linkar, vamos dizer assim, para poder... E essa questão
E essa questão da visão que você falou, se você, pô, cara, então você comparou a minha vinda para o interior como uma coisa assim mais de ter essa visão. Aí eu vou te perguntar mais ou menos isso, né? Porque eu lembrando da minha residência, 2008, 2007 e tal, eu lembro que eu pensava assim, cara, a gente faz router. Tinha o loop ali em alguns serviços. E eu ficava pensando, cara, no dia que algum filho da mãe aí conseguir monitorizar o cara por um mês e, sei lá, e botar um negócio debaixo da pele, e na hora que tiver uma arritmia, o médico saber, vai mudar a arritmologia clínica. Então eu imagino, por exemplo, que nesses 12 anos que se passaram, 15 anos, você passou por uma revolução da arritmologia clínica. Porque a tecnologia deve ter te dado o diagnóstico que jamais você teria. Então, quantos sintomas hemodinâmicos o cara tem, ele não vai saber aquilo ali. De repente ele tem um AVC ou um FA aqui. Imagina o quanto de paciente está anticoagulado por causa da arritmologia clínica, né? Olha o Cristiano Valério aí, Cristiano é infectologista, tá? Ou seja, não quer saber de paciente, porque infecto realmente não vê doente, né? Infecto fica criando planejamento de contingência, mas para ver doente não vê porra nenhuma. E criticando antibiótico. Critica antibiótico. Infecta é o cara que estuda todos os antibióticos para não querer usar nenhum, né? Exatamente. Então, vai lá qualquer coisa e pronto. Mas e aí? Cara, então, eu falo dessa sua ida para o bar como uma coisa estratégica, mas eu só tenho a visão também de que as minhas coisas foram estratégicas hoje em dia, né? Assim, na época, eu sabia o que me incomodava, como você bem falou, assim, sabia o que eu não queria, e fui percebendo as coisas que na minha cabeça as coisas foram se montando dessa forma que eu falei, mas eu só consigo perceber isso agora, depois de um tempo. Mas o bacana da arritmia clínica, como você falou, é porque eu sempre... a arritmia, né, é uma especialidade nova. A arritmia começou, basicamente, né, os grandes procedimentos, no final da década de 80 e começo da década de 90. Então, obviamente, você tem muitas coisas de arritmia clínica antes, mas ela decolou a partir do final da década de 80. Então, todos os professores, os caras que vão em congressos, os caras que são referência na história toda, eles estão vivos e podem ser seus amigos. Então, eu, por exemplo, estava há 3 semanas atrás no Rio Grande do Sul almoçando com o Brugada, entendeu? Assim, falando sobre futebol. Exatamente. A gente... muito doido isso, né, cara? Me chamou para ir... Quando o Brugada me chamou, a gente estava no Sul, ele chamou a gente para ir num jogo de futebol. Era Grêmio Inter, que teve agora na Libertadores. E eu não quis ir porque eu estava com medo do Covid, que já tinha chegado aqui no Brasil. Eu falei, eu não vou para estádio com esse negócio. Mas assim, para você ver como é que é isso, né? Você tem a oportunidade, era como se você tivesse a oportunidade de conhecer e trocar ideia sobre a sua profissão ou sobre o que você mais gosta de fazer com seus maiores ídolos. E, em especial, na arritmia clínica, a minha história se mistura com a história da arritmia clínica. Então, olha que bacana, eu estava fazendo uma reflexão esses dias. Eu, em 2008, 2009, vi aqueles ambulatórios de Marevan, aqueles ambulatórios de anticoagulação, né, que a gente usava Marevan, lotados, absolutamente lotados. E eu me lembro que eu peguei exatamente a transição entre quando começaram a surgir os trabalhos de novos anticoagulantes, eu vi toda a transição, eu comecei a usar os novos anticoagulantes. Também, eu lembro. O ACERT, né, que é aquele trabalho que fala sobre FA em marca-passo, saiu em 2012, exatamente quando eu estava no ambulatório de marca-passo, então a gente não sabia muito o que fazer com aquelas fibrilações atriais que a gente via, que a gente aprendeu a fazer naquela hora. Depois, em 2014, 2015, saiu o Crystal AF, né? Aquele que é o grande trabalho que fala da fibrilação atrial pós-AVC. E aí eu lendo esse trabalho, eu falei, Rodrigo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que monitorizar as pessoas por mais tempo. Então, foi o trabalho que fez a gente ter a ideia de ter o negócio, né? De ter a forma de monitorizar as pessoas por mais tempo. Então, a minha história é absolutamente misturada. E agora, por exemplo, esse é o assunto que eu mais estudo, né? Que é a coisa que eu mais gosto, que é a fibrilação atrial subclínica. Então, eu hoje em dia consigo me corresponder com todo mundo no mundo que está estudando a mesma coisa que eu e com grandes nomes, assim.
Então, essa é a melhor parte, sabe? Assim, eu escolhi uma coisa que ninguém queria fazer muito, e tive a oportunidade de ver, de certa forma, a alavancagem histórica, vamos dizer assim, Claro. da linha de frente mesmo da especialidade, entendeu? Isso é a coisa mais bacana que teve. O que sua empresa faz, cara? Explica aí pra galera. O que vocês fazem? Então, a gente faz todo tipo de diagnóstico que existe em arritmia. Então, desde um Holter, de um eletro, né, que é a forma de menor tempo, até estudar fisiológico, implante de looper subcutâneo. E a gente tem algumas formas, né, que são, vamos dizer assim, são os carros-chefes da empresa, que é de monitorização por tempo prolongado, né? 10, 15, 20, 30 dias, que serve para investigar muita coisa que a gente não conseguia investigar antes. Então, basicamente, a gente conseguiu, dentro de um mercado, de certa forma, assim, saturado, ser a referência das equipes, porque a gente consegue resolver aqueles problemas que as equipes, né, do Rio não querem resolver ou não conseguem resolver. E pelo fato, né, eu e o Rodrigo, a gente ter um bom relacionamento com todo mundo e não entrou muito nessa... Porque aqui tem muita competição, né? Então a gente... todo lugar, né? Então, assim, a gente, de certa forma, sempre foi um pouco independente nessa área e ao mesmo tempo, é muito claro no que a gente queria fazer. E aí, a partir daí, a gente montou, enfim, um serviço de monitorização, diagnóstico em arritmia, para atender os cardiologistas e os eletrofisiologistas da cidade, sabe? Então, assim, cara, e isso acabou, de certa forma, assim, alavancando projetos nossos, de outras linhas. Então, a gente consegue fazer pesquisa dentro da empresa, a gente consegue... agora a gente tem um braço tecnológico, né? Então, a gente consegue perceber o que está faltando para a gente poder monitorizar os pacientes e desenvolver isso, né? Então, a gente tem uma parceria com a empresa de engenharia. Então, é bem bacana, sabe? Assim, agora, tem que sair da casinha, entendeu? Tem que sair da casinha. Se entrar no fluxo, senão você vai chegar onde todo mundo chega. Você vai estar num plantão, no melhor hospital da sua cidade ou na rotina, vai olhar para o céu e vai se sentir infeliz ali. Entendeu? Exatamente. E esse negócio sobre ter visão, né? Eu falei que eu não tinha, mas uma coisa eu sempre projetei para minha cabeça, da minha frente, né? A questão na minha época de residência, estava na moda endócrino. Então, quando eu me formei e entrei na residência, a profissão do futuro era a endocrinologia. E eu acho que isso tem uma certa razão, porque a endócrino, ela se apropriou do bem-estar físico, né? Da questão da qualidade de vida e tal. Houve uma apropriação do endócrino, tanto que aí os endocrinologistas que me perdoem, mas o endócrino ele fica altamente... ele se sente muito agredido quando alguém tenta tirar isso deles, né? Então você vê assim, médicos ortomoleculares, homeopatas, que não seguem a linha clássica da endocrinologia, quando eles começam a falar sobre hormônio e tal, isso aí dá um estresse danado, né? E eu sempre tive na minha cabeça, cara, que a clínica médica, que se você fosse um bom clínico, isso eu sempre pensei, que a curva do clínico é mais longa um pouco, então eu teria que fazer 2 anos de clínica médica e botar aí 6 a 10 anos, sei lá, atuando em 4 ambientes, que é enfermaria, UTI, emergência e consultório, e eu teria que ser um especialista desses ambientes. Na terapia intensiva como intervencionista, não como intensivista, ou seja, eu não preciso saber detalhes do ventilador, mas eu tenho que saber intervir. Na emergência, eu tenho que ser um cara que identifica quem está morrendo ou não. No consultório, eu tenho que ser um conhecedor do ser humano, né? Porque ali vai chegar o ser humano de forma nua e crua. E na enfermaria, eu tenho que ser um manager, um técnico de futebol, um maestro ali. E eu sempre pensei assim, cara, eu vou fazer o que ninguém está querendo fazer, cara. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer o que ninguém quer. Eu vou fazer o que é furada. Então, o que tá uma merda e ninguém quer? Eu vou fazer esse troço aí. Então, eu fiquei na clínica médica e fui fazer colagenose. Não que seja uma merda que ninguém queira, mas não era o caminho tradicional. Tanto que, se a gente for pegar
professor Pape, Belinha, Alícia, Flávio Signorelli, não sobrou muita gente ali. Eu não sei como é que tá agora, mas a galera vai para Reumato, tá? Mas sim, assim, então eu meio que entrei na onda ali sem muita gente tá ali. E a emergência da UFRJ, né? Eu falei, vou pegar a emergência, cara. Então eu fui pro plantão da emergência, que ninguém queria. Ali era o lugar mais odiado daquela época. Eu falei, cara, eu fiquei 6 anos dando plantão na emergência da UFRJ. Eu acho que eu vi todas as doenças do mundo, cara. Porque tinha, né? Tinha, todas, assim. Lá, a UFRJ, ela concentra todas as doenças do mundo. Claro. Eu acho que eu consegui ver todas as descompensações possíveis das doenças. E aí aquilo ali vai te puxando pra cima, né? Você vai pegando. Então, hoje eu olho pra trás e eu fico satisfeito. Porque eu falo, caramba, cara. Quantas vezes eu me ferrei pra caramba lá na UFRJ e tal. Aqueles plantões de sexta, com aquela confusão danada do jeito que era. Mas aquilo te fortalece de alguma maneira, né? Então, você escolheu que ninguém estava... E quando eu vim para o bar, eu também peguei o serviço de clínica médica no momento que ninguém queria. Ou melhor, estava tendo uma negociação com o hospital, do grupo aqui, eu nem sabia disso, mas era um negócio que ninguém queria. E a gente montou a residência de clínica médica, montamos o internato, e ninguém queria aquilo, né? E eu falei, cara, eu vou fazer esse troço aí que ninguém quer. E quando você pega um negócio que tá uma merda, que ninguém quer, é muito bom, cara. Porque, inevitavelmente, se o negócio ficar bom, vão querer depois. Alguém vai querer, né? E aí você vai você vai assumindo uma posição anônima. Isso aí eu acho interessante também. Porque depois de 10 anos, ninguém lembra, né? Quem pegou esse negócio, quem começou. Então isso que você está falando, do que você está pegando, né? A ritmologia clínica, essa questão da monitorização, de você ter a questão de montar uma empresa, né? Porque, pera lá, cara, você é médico. Daí você chegar para um amigo teu e falar, pô, eu vou montar uma empresa, eu vou comprar equipamento. Para o clínico não é tão simples. O oftalmo sabe que ele vai ter que fazer isso. Né? E como é que foi para você? Como é que foi para você? Porque a gente chegou a atender no mesmo prédio, né? Ali em Ipanema. Isso, mas eu vou te falar exatamente. Olha a história assim, hoje em dia, a empresa, eu posso dizer que é a minha atividade principal, né? Assim, aquilo que eu mais prezo. E a gente, obviamente, tem um movimento razoável. Hoje em dia a empresa vai bem, mas, assim, eu preciso, obviamente, de estar em outros lugares também. Mas tudo aconteceu depois da empresa. E a empresa ela funcionou. Eu acho assim, eu não sei se você tem alguma dificuldade, mas eu tenho muita dificuldade sobre falar de planejamento de carreira com quem está se formando agora, porque não há interesse nesse tema, é um tema completamente desinteressante, como também eu acho que para mim era, assim, né, na época. Não, eu nunca pensei nisso, cara. Saber de fazer questão do médio curso, eu nem sei se ainda é mais assim, ou de qualquer outro serviço. Quem dá plantão quer saber de aprender a funcionar e etc. Tal, mas você daqui a pouco vai cair com um carimbo na sua mão e você vai ter que ser diferente, cara. Porque por que uma pessoa que tem alguma condição vai ser atendido por você e não pelo farnetano, por exemplo, né? Qual é a diferença que você vai oferecer? Então, quando você se forma, você tem que pensar em planejamento estratégico, né? Assim, eu não pensei. Também não, nunca. Eu não pensei, mas as coisas, quando eu olho para trás, as coisas aconteceram de certa forma exatamente porque eu não quis seguir o fluxo, né? Então, eu me lembro que foi exatamente a história resumida da empresa da seguinte forma. 2013, 2014, eu estava muito, muito, muito estressado e triste. Eu estava dando plantão lá no Hospital Samaritano, mas eu não conseguia me adaptar muito bem a essa coisa de plantão noturno, cara. Peraí, mas só contextualiza a galera aí, porque, assim, Samaritano de Botafogo, né? Porque não tinha Samaritano na Barra. Isso, exatamente. Você estava dando plantão na Coronária. Na Coronária. Ou seja... Você está dando plantão na Coronária dos hospitais mais nobres do Rio de Janeiro. Mais nobres do Rio de Janeiro. Então, assim, que não é qualquer pessoa que entra. Então, assim, não, exatamente. É importante falar isso. Você estava num hospital que, na minha época, era o top do Rio de Janeiro. E era o top do Rio de Janeiro. Assim. Ainda é, né, na verdade, mas
assim, era um serviço pequeno, fechado. Para você Eu lembro. entrar, era 24 horas no final de semana e não Sem tinha prazo, né? nada. Meu amigo, é isso? Senão vai ter 1000 querendo, entendeu? E eu me lembro que eu Aham. comecei a andar lá dentro, aí eu comecei a ver paciente, ao meu consultório andar e tal. Mas eu falei, caramba, eu não consigo mais dormir. Eu não dormia, cara. Não dormia porque aquele ramal tocava toda hora. E aquilo ali me dava um negócio. Eu chegava em casa no dia seguinte, não conseguia dormir direito. E aí, no dia antes, eu já não dormia porque eu sabia que ia dar plantão no dia depois e etc e tal. E aí, numa dessas, uma colega minha que estava de plantão falou que estava indo para o Canadá. Que ela, enfim, achou que estava muito ruim, né, na subespecialidade que ela tinha escolhido e que ela ia tentar a vida no Canadá. E eu já era formado em arritmia, mas eu não trabalhava com arritmia. E a sensação que eu Uhum. tive naquele momento foi que eu tinha jogado a minha especialidade assim fora, no lixo. E aí o que eu pensei? Pensei assim, olha, todos os médicos que internam aqui no Samaritano me conhecem, eu já estou aqui há um tempo. Eu vou fazer holter e vou falar que eu vou fazer. Eu via que esses médicos tinham referência de várias pessoas para fazer os exames. Então, ele Aham. mandava para o médico A para fazer angiotomografia de coronária, mandava para o médico B para fazer eco, mas com arritmia não tinha ninguém que fazia isso. Aí eu comecei Uhum. a falar, poxa, eu vou me oferecer para fazer exames de arritmia para esses caras. Esses caras. E foi assim. Mas no começo eu comprei um aparelho de holter e eu ia na casa do paciente, eu colocava o holter, eu tirava, eu voltava, eu laudava, entendeu? Aham. Para fazer isso. No meio dessa, o Rodrigo, ele chega com a ideia ele conhece uma empresa, que é uma empresa que é hoje em dia parceira nossa, que tem um monitor de eventos que monitoriza o paciente online. Então, Eu lembro disso. isso. Eu Então, lembro dele assim, me e falar aí isso. ele falou assim, cara, você já conheceu isso, cara? Porque isso é o fantástico, isso é o que eu sempre quis, entendeu? A arritmia, né, para as pessoas que não sabem, a maior parte das arritmias tem um caráter paroxístico, né? Ou seja, ela começa Uhum. e termina do nada. Então, é muito difícil de dar o diagnóstico, né? Assim, não é uma Não, coisa fácil. desculpa, não é assim. Ela começa e ela termina na hora que o cara chega na frente do médico. Exatamente. Não é do nada. O É igual médico a ele tem um televisão, efeito é igual a antiarrítmico. televisão quebrada, né? Que na hora que o cara Exatamente, chega cara. na sua casa para consertar, ela está funcionando. Mas, mas É isso mesmo. foi isso que aconteceu, assim. E aí ele conhece através de um representante, ele conhece esse sistema, fica maluco, conversa comigo e fala assim, pô, vem cá, vamos juntar o teu router com esse negócio aqui, vamos fazer um negócio de monitorização e tal. E nessa época, aí a gente ficou um tempo namorando a ideia e saiu o Crystal EF. Aí quando falava da monitorização de 15, na verdade 6 meses, mas saiu o Embrace e o Crystal EF, que foram dois trabalhos que marcaram bastante essa parte de arritmia, que falavam exatamente dessa investigação mais prolongada para procurar em FA em pacientes pós-AVC, né? Então, a gente decidiu que a gente ia focar nisso, em diagnóstico, em ser diferente. Então, de dar uma qualidade de serviço diferente, de fazer exames diferentes e exames mais tecnológicos, né? E para as pessoas que, por exemplo, podem estar aí perto de você e achar que pô, isso aqui nunca vai chegar na minha cidade, não, cara. Isso tem toda a chance de É, chegar em qualquer lugar. E aí, verdade, cara. daí, a gente contratou a secretária dele, ensinamos a secretária dele a colocar os negócios, ela ganhava um percentual por exame, entendeu? Ela marcava os exames para a antessala do consultório dele, no horário que não tinha ninguém, entendeu? Aí depois o negócio começou a crescer, a gente conversou com o João Marcelo e fomos para a antessala do João Marcelo, porque lá a antessala era Aham. maior e melhor. E aí, no mesmo prédio, a gente depois monta a clínica e tal, e montamos a sala. Mas a história, assim, ela vai de uma infelicidade, né, num determinado momento da minha vida, assim, de reflexão, com a sensação de que eu estava fazendo alguma coisa errada, quando eu soube que uma colega de plantão
iria tentar a vida no Canadá porque ela não conseguia aqui o que ela tinha estudado, o que ela gostava. Eu tive uma sensação bem parecida e aí as coisas começaram a acontecer, né? De uma situação adversa. E foi bem assim, parece um pouco romântico, né? Falar dessa forma, mas foi exatamente assim que foi mesmo, sabe? Mas olha só, aí é um ponto que eu acho perigoso. Eu até brinco também, dizendo assim que até no site, que eu fiz um site, eu coloco no site assim, aqui você não terá informações para ficar rico, ter qualidade de vida, casar, ganhar dinheiro, nada. Eu nunca, cara, eu juro, eu não estou dizendo que é o certo isso, mas eu nunca planejei minha carreira, cara. Eu queria ser bom naquilo ali. Então, na residência, eu queria ser bom na residência. Depois eu falei assim, cara, eu vou pegar esse negócio para ser bom nisso. E, de certa maneira, cara, é um jeito de você experimentar o mundo muito bem. Que é você procurar ser bom no que você está fazendo. E aí o mundo vai te oferecer as coisas que tem, boas e ruins. E chega num momento que tem que ter um ajuste de ponteiro. Todas as pessoas que vão curvando os 30 anos, ali 5, 6, 7 anos, você tem que ter um ajuste de ponteiro. E aí eu me pergunto, né, você pegar um menino recém-formado e já começar a querer que ele planeje em cima de algo que não é planejável, porque olha só, cara, eu estou em Ubá agora sentado numa casa construída num pasto, tá? É isso. No meio de uma floresta, tá? É isso, tá? Quando eu fazia residência na UFRJ, isso aqui era um pasto. Não existia a UFV de medicina, não existia a Unifagó, que é onde eu dou aula, e, cara, as coisas foram aparecendo. Mas eu estava preparado para pegar as coisas. Você só conseguiu fazer isso, você só conseguiu fazer essa empresa porque você ficou na coronária do Samaritano, porque você quis dar plantão na coronária do melhor lugar, você aceitou dar plantão fim de semana. Cara, isso tem médico que não dá plantão fim de semana, recém-formado. Isso depois de R3, cara. Assim, eu era R3, dava plantão no final de semana na coronária. Mas pois é. Da nossa empresa, eu tive um grande aprendizado de relações pessoais nos plantões que eu dava, entendeu? Porque eu via que aquele paciente daquele médico podia ser importante para mim. Eu não queria tirar aquele paciente daquele médico, eu queria oferecer um serviço para aquele médico, né? Então, a gente sempre... Quando a gente fala de planejamento estratégico, não é uma... Na hora é muito difícil pensar, mas eu acho que, assim... olha, eu tenho feito live, o negócio tem caído, porque tem negócio de tempo, né? Você vê aí, cara, porque esse negócio aqui cai do nada. Não, mas eu acho que abre uma contagem regressiva. Abre pra você. Aqui não abriu ainda, não. Pra mim não abre, não. Mas, assim, voltando, só porque eu acho que o cara precisa entender que se ele não tá feliz com a medicina, ele precisa parar. E o que eu digo feliz não é feliz com a medicina no sentido daquele momento, né? Aquele momento ser ruim ali, porque você não dormiu uma noite porque ficou com um paciente, mas se no final da história, no final da semana, você se sente perdido, você se sente infeliz, é importante você raciocinar, não ser aquilo mesmo que você quer, porque, sinceramente, depois que você entra na caminhada, você não vai desistir de ser médico, mas como fazer para tornar a tua semana mais satisfatória a curto, médio e longo prazo, né? Então, assim, você pensar onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos e o que eu estou fazendo para isso agora, para que isso aconteça, né? Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado que eu tive, sabe? Eu tive esse aprendizado. Eu vejo um monte de... Você falou assim, eu não vejo ninguém muito mal sucedido. Todo mundo... enfim, sustenta suas famílias, está trabalhando bem, etc e tal. Mas eu vejo muita gente infeliz, cara, assim, e hoje você vê isso, cara? Vejo, cara. Vejo. Cara, porque é isso, cara, assim, você tá no meio do mato aí, sabe? Você abre a tua janela e fica feliz. Aqui eu abro a minha janela e tem tiro. Tem um xingando o Bolsonaro, outro batendo panela, outro xingando não sei o quê. Então, cara, assim... aqui, ela vai cair em 20 segundos, cara. Porra, então... Mas olha só, cara, passou rápido demais, né? Abre outro aí só pra gente se despedir. Abre outro só pra gente se despedir. Vamos, peraí. Então, peraí.